Olá, tudo bem? Meu nome é Stephanie Rodrigues. O meu é Gabriela Cristina. O meu é Renivon Filho. O nome do nosso orientador é Rudolfo Augusto e o nosso orientador é o Jean Lima. Nós somos da cidade de Anápolis, localizada no estado de Goiás, e o nome da nossa instituição é CEPI Gomes de Souza Ramos, no caso CEPI, Centro de Estudo em Período Integral. O tema do nosso trabalho é a fabricação de bioplástico simplificado, ou seja, uma produção mais simples e, consequentemente, mais viável e acessível, com a adição da fibra do bagaço da cana-de-açúcar, que é um meio de reuso dos insumos que a natureza possui, ou seja, se tornando um meio sustentável e ecológico. O objetivo do nosso trabalho é exatamente essa produção, a criação de um bioplástico inovador com a aptidão de se degradar mais rápido do meio ambiente do que os plásticos convencionais, tendo em vista que os plásticos são oriundos do petróleo, que é um material não renovável e fóssil. Ou seja, a invenção do plástico trouxe inúmeros avanços em diversas áreas, por exemplo, saúde e tecnologia. Ou seja, foi fundamental para a evolução do planeta, mas paradoxalmente pode ser a ruína se não for controlada sua produção, principalmente no setor industrial. A relevância desse trabalho se dá devido aos plásticos petroquímicos levarem cerca de 100 a 400 anos para se decompor, o que gera um acúmulo muito grande na natureza e ambientes aquáticos. Bom, deve-se pensar em uma proposta para produzir e substituir os objetos de plástico convencional. Eu e as minhas parceiras decidimos trabalhar com um bioplástico, considerando que a sua eficiência e a sua durabilidade no solo é muito menor em relação aos plásticos petroquímicos, podendo levar até 18 semanas, o que gera, assim, um número muito menor em relação aos plásticos convencionais. A nossa metodologia fez o uso de pesquisas bibliográficas para poder ter uma constituição de um bioplástico. Logo após foi feita uma análise experimental para ter a comparação de qual é o melhor, e todos os métodos foram realizados no laboratório com o auxílio do orientador. Então, o amido é uma substância extraída do interior do milho, tem baixo custo e alta disponibilidade, se tornando então viável para a produção. Dito isso, em um becker foi inserido 20 gramas de amido, aproximadamente 8 ml de glicerina e 8 ml de ácido acético, logo após 100 ml de água deionizada. Toda a solução foi cozida a 90 graus Celsius por 6 minutos, com o auxílio de um bastão de vidro até a mistura ficar homogênea. Depois, foi separado em placas amostrais e direcionado para a capela de exaustão, até ficar rígido. E depois, retirado da forma, as amostras resultaram 31 gramas de bioplástico do amido. Para realizar a produção do bioplástico, primeiro, entramos em contato com pastelarias parceiras e pegamos o bagaço que seria descartado. Após isso, picotamos e trituramos o bagaço, formando em pó. Após isso, pegamos o pó e misturamos no bioplástico cru, tornando assim um bioplástico com fibra. Primeiramente, o amido de milho e a fibra do bagaço da cana-de-açúcar triturada foram utilizados nos nossos experimentos. Então, depois dos nossos estudos, nós percebemos que a fibra tornaria o nosso bioplástico mais resistente. Então, depois de diversos testes, eu vou focar nesse bioplástico aqui, que é o que obteve mais resultados positivos em relação ao objetivo do nosso trabalho. Nos nossos experimentos, nós produzimos bioplásticos oriundos de polímeros naturais, um diferente em relação ao outro, então um mais resistente em relação ao que o outro, porém, em todos os nossos testes, nós percebemos a formação de uma massa mais consistente assim que a água e a amido entravam em aquecimento. Esse fenômeno é chamado fenômeno do entumecimento. Diante disso, o resultado final do bioplástico com a adição da fibra possui aspectos notáveis. A glicerina e a água deionizada foram utilizados em todos os testes. O bioplástico com o amido resultou em um bioplástico inodoro, incolor, maleável e de superfície lisa. O seu resultado apresentou características interessantes para uma futura aplicação, tais como maleabilidade e descoloração. Esse bioplástico foi o melhor em relação ao outro. As fibras são notáveis e esbranquiçadas, semelhante ao bagaço. Possui resistência e estabilidade, porém não é maleável como sem adição. O seu aspecto liso se deu pela secagem nas placas amostrais, portanto, a sua textura depende diretamente do local de secagem, sendo considerado um ponto positivo. Em suma, esse estudo revelou que a fabricação desse bioplástico junto com a fibra do bagaço da cana-de-açúcar produziu um material inovador e que possui um desempenho significativo em relação ao método convencional. Especificamente, as nossas amostras apresentaram uma rigidez presente e uma resistência notável em relação aos outros exemplares. Os resultados sugerem que a fabricação desse bioplástico, tanto em pequenas ou grandes escalas, pode beneficiar significativamente, desde a sua grande aplicação no mercado de trabalho, até na fabricação de embalagens plásticas que terão seu uso, por exemplo, no armazenamento de insumos rurais. Futuras pesquisas podem expandir ainda mais o produto, incluindo empresas ou indústrias, para fabricar maquinários e equipamentos devidos, bem como estender o estudo para verificar os efeitos a longo prazo.
Além disso, é interessante investigar a percepção dos produtores para a implementação desse novo projeto. Esse projeto também vai de encontro com os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU, Organização das Nações Unidas, especificamente o ODS 2, que estabelece que devem ser assegurados padrões de produção e de consumo sustentáveis. Eu e meus parceiros acreditamos que a adoção de práticas ecológicas é crucial para a melhoria do planeta. Afinal, o mundo está mudando e precisamos cuidar dele da maneira como podemos.